Zé Silvano, bom dia, seja muito bem-vindo. Ô Zé, até foi engraçado, um pouquinho antes de começar aqui, o Zé disse dor de ouvido. Eu disse, o quê? Tá com dor de ouvido, homem? Não, vou falar de dor de ouvido. Falar de ouvido. É porque assim, ó, as pessoas dizem, o inverno dá muita dor de ouvido por causa da friagem. Na nossa região litorânea é o contrário. O cara vai pro mar, vai pra piscina, entra água no ouvido. Bem por aí. É uma das causas, né? Não quer dizer que dor de ouvido é só no verão, claro, é o ano todo, mas no verão, na nossa região, ele predomina muito, incomoda muito o ouvido. Então, para a gente entender de ouvido, para a gente saber um pouquinho, vamos falar um pouquinho dessa peça, né, do organismo. Vamos falar um pouco de otite. Então, o ouvido ele é dividido em 3 ou 4 partes, né? Que tem a orelha, que todo mundo conhece, tem o ouvido médio, o ouvido interno e a tal de tuba auditiva. A orelha todo mundo conhece, né? O ouvido médio é onde se localiza o tímpano, onde tem os ossinhos, os ossículos, diria assim, né? E o ouvido interno tem a cóclea, né? Então, o ouvido médio é por onde passa diria assim, vai até o tímpano, né? E com a vibração do som, o som ele é transmitido para o martelo, para a bigorna, para o estribo, aqueles ossículos, né? Ossículos. Indo assim para o ouvido interno, que é onde tem essa cóclea, nos chama de caracol, tem médico que não gosta de chamar de caracol, né? Que recebe esse som, que esse som é transmitido por esses ossículos de novo, esse martelo, bigorna, levando para o cérebro interpretar o som. Então tu vê que é um processo longo, até chegar no cérebro, para o cérebro saber que som que tá ouvindo, né? Então veja a velocidade. Né? E ainda tem a tuba auditiva, que se estende da narina indo até o ouvido médio. Para entender a tuba auditiva, é simples. É quando tu sobe ou desce uma serra, dá aquela pressão no ouvido. E tu fica ouvindo pouco, ouvindo longe. Isso é pressão na tuba auditiva. Então, qualquer defeito que tiver nesses órgãos vai prejudicar a audição. O ouvido ainda é responsável pelo equilíbrio, né? Porque dentro do ouvido interno ainda tem o labirinto. Que também faz parte do ouvido, né? Por isso, a labirintite. Aí quem é que cuida da labirintite? Um otorrino, mas há controvérsias. Né? Tem neurologista que diz que faz parte do cérebro, que também pode cuidar. O importante é ter um médico de confiança, Sempre. seja otorrino ou seja neurologista, que resolva, tá bom? É o mais importante. Então, voltando nessa tuba auditiva, que é o canal que sai da narina e vai até o ouvido médio. Essa tuba auditiva, ela também pode congestionar por causa de gripe, de resfriado, nariz entupido. Às vezes tu estás com o nariz entupido e surdo. Fica surdo, tem perda de audição, por quê? Por causa dessa tuba auditiva. Então, essa tuba auditiva, quando a gente está em repouso, quando a gente está descansando, ela fecha. E quando comemos ou mastigamos ou bocejamos, enfim, qualquer movimento na mandíbula, ela abre. Então, quando tu está subindo uma serra ou descendo uma serra que dá aquela pressão, não é sempre, mas ajuda bastante tu mastigar um chiclete. Que aí tu mexe na mandíbula e automaticamente ela pode abrir, ela se abre, né? Dando passagem ao ar, levando para o ouvido médio. Voltando à otite, que é uma infecção ou uma inflamação, depende, ele pode ser causado por vírus ou bactéria. A infecção ela pode ocorrer no ouvido, na orelha, no ouvido médio ou no ouvido interno. Os sintomas vão depender da causa, é claro, mas perda de audição, zumbido, febre, dor, pode haver secreção ou não, quer dizer, pode ser uma infecção ou não. Né? Mas o que é que causa isso aí? E aí pode ser também várias coisas. Desde um resfriado, como eu falei, nariz congestionado, o acúmulo de catarro, né? O excesso de umidade, mar, piscina, feridas ou qualquer agressão que tenha no ouvido, tipo cotonete, chave de carro e outros objetos que podem se enfiar no ouvido, né? E aí tu pode levar ainda fungo para dentro do ouvido. Pode criar um fungo e te entupir. Ou tu pode empurrar um cerume para cima do tímpano e tu ficar surdo também. Então tem várias coisas, né? Aí além de tu poder levar fungo para dentro do ouvido, empurrar a cera, tu ainda corre o risco de perfurar o tímpano. Que esse seria pior ainda, né? Imagina. Então a melhor coisa para botar dentro do ouvido, segundo os especialistas, é o cotovelo. Não tem risco de... Não tem risco, não vai botar nada. O diagnóstico é feito através do otorrino, né? Que se usa
otoscópio, que é o aparelho para olhar o canal do ouvido médio. Depois vem a timpanometria, depois pode fazer uma tomografia, dependendo do processo. Aí o otorrino vai, de repente, fazer uma lavagem no ouvido, uma drenagem no ouvido, se for o caso. O tratamento se usa mais diversos produtos, mais antibiótico, via oral, injetável, o uso local, pomadas, loção, mas tudo vai depender da causa. O que é que tu tem? Ah, estou com dor de ouvido, mas por que está com dor de ouvido? O que é que aconteceu? Tem várias coisas que podem te doer o ouvido. Outra coisa interessante para dor de ouvido, bem comum, as pessoas reclamaram, estou com dor de ouvido. Aí se examina o ouvido, mas não tem nada dentro do ouvido. Sabe o que pode ser? Um pequeno ossinho que tem na mandíbula. Que ossinho é esse? Esse ossinho se chama cligênio. E o que acontece? Esse ossinho cligênio, ele tem 3 funções. Uma função, ele é virado para o oftalmo, quer dizer, para a visão. Outra é para o maxilar, onde responde lá dentro do ouvido. E outra é para a mandíbula. Esse ossinho, ele tem as 3 funções. Então, se ele inflama, ou se tu tens um dente a mais, ou se tu tem um dente a menos, isso quem vai saber seria, aí já não é mais coisa para otorrino, um buco maxilar, ou um dentista que entenda de arcada dentária, para saber o que está acontecendo. Pode ser um desgaste ósseo, pode ser um desgaste nesse ossinho, ou uma inflamação, alguma coisa assim. Interessante. Então esse ossinho ele pode te dar uma dor lá dentro do ouvido, você estou com dor de ouvido. Não é no ouvido, é na mandíbula. Aí vai lá, toma remédio e não pinga. Não resolve. Não resolve. Medicamento, ele toma um anti-inflamatório, vai aliviar, mas não resolve. Quando é esse caso aí, mas claro, tem que saber, tem que ser alguém que entenda, né? Investigar. Tem que procurar um profissional, mas às vezes um profissional tu não acha no dia. E aí tu vai fazer o quê? Vai sofrer com dor? Não. Tu faz massagem. Com qualquer pomada, massagem circular e compressa quente. Na mandíbula, assim, no pé da orelha, diria assim. Geralmente alivia. Vai aliviar, não vai resolver, mas vai aliviar até que tu procure um profissional para ver o que se faz, né? Qual é a medida. Então o ouvido ele é muito complexo, não é tô com dor de ouvido. Criança com dor de ouvido, às vezes não acha nada. O que é? Friagem, um vento que pega. Engraçado, às vezes o ouvido você leva lá no médico, não, tá bom. Sim. 2 horas depois. Está com dor de ouvido, pode estourar. Pode exatamente. Estourar, porque a infecção pode estar interna. E aí não tem nenhum profissional que vai ver uma infecção interna. Exatamente. Ele vai ver, só consegue ver dentro do ouvido médio. Aí o ouvido interno, aí teria que fazer uma tomografia. Né? E quem tem infecção de ouvido tem que cuidar, porque é recorrente, é bem recorrente. Então tem que ter muito cuidado. Entrar em mar, piscina, ou até mesmo tomar um banho, usar um protetor para o ouvido. Sempre cuidar. É muito recorrente essas infecções. Muito bem. Às vezes a gente passa e vê as pessoas com aquele algodãozinho no ouvido, né? É importante. É verdade. É importante. Então essa é a nossa dica de saúde de hoje, Guilherme. Muito boa, Zé. E o abraço de hoje é para quem? Vai para os nossos clientes, nossos ouvintes, todos o pessoal. Tenham todos um bom final de semana e até a próxima dica de saúde.